Oi, eu sou a Amélia Guimarães e eu vim aqui para falar sobre efetividade interpessoal. O ano velho passou e as amizades velhas também. Tem amizade que não merece vir para 2025 com você. Durante todo o mês de janeiro, nós falaremos aqui sobre efetividade interpessoal, que é uma das habilidades descritas por Marsha Linehan na DBT, a terapia comportamental dialética. Todas as habilidades de DBT são essenciais, mas a efetividade interpessoal vai te ensinar a ter relacionamentos saudáveis, vai te lembrar sobre os teus direitos e deveres dentro dos relacionamentos. E claro, você não precisa permanecer numa amizade improdutiva. E você pode sim ser assertivo a ponto de ajustar alguns detalhes que não estão funcionando bem nos seus relacionamentos. Quando a gente tem efetividade interpessoal, a gente consegue ter bons resultados em todos os níveis de relacionamentos. Afinal de contas, não existem relacionamentos perfeitos. Desde os nossos pais, família, irmãos, amigos, até os relacionamentos amorosos. Todos eles vão ter deficiências, disfuncionalidades, mas nós podemos nos posicionar para produzir um relacionamento muito mais saudável e assertivo. Eu quero te convidar para acompanhar os nossos conteúdos durante todo o mês de janeiro. Marsha Linehan, ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline e ela desenvolveu a terapia comportamental dialética, a DBT, que hoje é considerada padrão ouro para o tratamento de pessoas com personalidade border. O grande detalhe é que Marsha Linehan desenvolveu um treinamento de habilidades que tem como base a teoria biosocial, que explica que genética e ambiente vão nos vulnerabilizar para o desenvolvimento de transtornos. Então, quando a gente fala de transtorno, não existe uma única causa. Todo transtorno é multifatorial. Existe uma base genética, mas também existem questões ambientais. As pessoas, os relacionamentos, a alimentação, o estilo de vida, e esse conjunto de genética mais ambiente é o que vai proporcionar esse ambiente mais vulnerável para que essa pessoa desenvolva algum transtorno. Obviamente, isso desde a infância. Marsha Linehan entendeu que ela precisava ajudar as pessoas que tinham o mesmo desafio de personalidade que ela, e ela desenvolveu um treino de habilidades para leigos, não é para profissionais, é para pessoas que querem desenvolver essas habilidades na sua vida, no seu dia a dia. E aí nós temos a habilidade de mindfulness, que é a atenção plena. Nós temos a habilidade de efetividade interpessoal, que estaremos estudando durante todo o mês de janeiro. Nós temos a habilidade de regulação emocional, que é importantíssima. E nós temos também a habilidade de tolerância ao mal-estar. Quando nós conseguimos aumentar a nossa nota, o nosso score em cada uma dessas habilidades, nós conseguimos ter um padrão de vida muito mais saudável. E eu queria aqui começar destrinchando um pouquinho de efetividade interpessoal. Quando a gente fala de efetividade interpessoal, a gente está falando de relacionamentos interpessoais, a forma como eu me posiciono com o outro. E efetividade diz respeito a ter relacionamentos que não simplesmente existam por si mesmos, mas que não tenham valor, sentido, direitos supridos, necessidades supridas. Então eu entendo que nos meus relacionamentos eu posso exigir os meus direitos. Essa é uma das bases de efetividade interpessoal. Eu entendo que eu sou um ser humano e enquanto ser humano eu tenho direitos e tenho deveres. Eu tenho o direito de estar num relacionamento e ter as minhas necessidades emocionais supridas. Eu tenho o direito de estar num relacionamento e expressar quando eu não gosto de algo que a outra pessoa está fazendo. Eu tenho o direito de fazer escolhas. Afinal de contas, nem sempre eu preciso ir para aquele mesmo restaurante que a outra pessoa quer ir. Então, quando eu falo de efetividade interpessoal, eu vou falar de aprender a dizer não, eu vou falar de estabelecer limites, eu vou falar dos meus direitos, eu vou falar de comunicação assertiva, de não simplesmente ficar na passividade e engolir o sapo do outro, mas de me posicionar de forma saudável. De entender que eu tenho limites e que eu também posso estabelecer limites do outro com relação a mim, para que eu tenha relacionamentos saudáveis. Então, muitas vezes a gente permanece em relacionamentos que têm padrões disfuncionais.
E a gente não sai desses relacionamentos ou sequer se posiciona, porque em muitos momentos a gente não precisaria ter um rompimento nesse relacionamento, mas a gente poderia se posicionar de uma forma assertiva, exigindo os direitos de forma saudável, ok? Mas muitas pessoas se sentem mal. Então a gente vai aprender aí no treino de efetividade interpessoal a validar, a se comunicar de forma assertiva, a estabelecer esses limites, a dizer não. A gente vai aprender sobre não se comunicar de forma agressiva, nem ficar na passividade. A gente vai aprender sobre essa equivalência de que eu estou entrando num relacionamento e eu vou dar, eu vou contribuir para que a outra pessoa seja feliz, mas eu também quero que o outro me dê. E existe um equilíbrio nesse relacionamento. Então, efetividade interpessoal vai realmente me preparar, me munir para que eu tenha relacionamentos mais satisfatórios, com mais qualidade e relacionamentos mais saudáveis. Então perceba que tem muitas pessoas que não conseguem se posicionar dessa forma nos relacionamentos. Muitas pessoas têm muita dificuldade de dizer não. Muitas pessoas têm muita dificuldade de colocar a sua opinião em situações de escolha. Muitas pessoas têm dificuldade de confrontar o outro quando não gostam de alguma coisa. E cada uma dessas habilidades podem ser desenvolvidas dentro de efetividade interpessoal. Tem ambientes que você já sabe que não lhe cabem mais. Você se sente mal. Sabe aquela amiga, aquele amigo que você começa a conversar, gente, você se sente mal. Porque aquela pessoa, eu nem gosto dessa palavra, mas é aquela pessoa tóxica. É aquela pessoa chata, é aquela pessoa crítica, é aquela pessoa que não está acrescentando mais nada na sua vida, mas você se sente na obrigação de estar com aquela pessoa. E o tempo que você desperdiça com a presença dela, além de te fazer mal, não te acrescenta em nada. Sabe o que é que está te faltando? Efetividade interpessoal. Quando a gente tem essa habilidade, a gente consegue expressar o que a gente sente e a gente consegue estabelecer limites dentro das amizades e fazer escolhas que vão nos fazer bem. Então, nós temos aqui duas opções diante de uma amizade que já está passada, que não rende mais nada. Uma amizade que talvez não sirva mais para mim. Amélia, eu quero dar uma chance para essa pessoa. Então vamos lá. Você pode ter uma conversa franca com ela e dizer, olha, eu passei por um processo de crescimento e eu quero alcançar os meus objetivos. Eu estou caminhando com pessoas que gostam de estudar, com pessoas que gostam de ter conversas de crescimento. Eu não quero mais ter essas conversas de fofoca sobre a vida das outras pessoas, sabe? Eu vejo que eu te aconselho sobre várias situações tuas e há muitos anos tu continua da mesma forma. E eu preciso que tu saiba que eu amo você, eu sou grato pela história que a gente teve, mas eu preciso investir tempo com pessoas que me façam bem. E esses momentos, esse tipo de conversa não está me fazendo bem. Será que a gente poderia falar sobre outros assuntos? Será que a gente poderia ir por um outro caminho? Então veja que aqui eu chego para esse meu amigo que está passado e eu digo, olha, esse tipo de conversa não me faz bem. Eu não tenho mais prazer em sentar nesse tipo de mesa. Ah, é aquele barzinho? Eu não gosto desse tipo de ambiente. Será que a gente poderia ir para outro lugar? Tudo isso passa por efetividade interpessoal. Então, os limites que eu estabeleço, você quer ser meu amigo? Então você vai sim respeitar os meus limites. Afinal de contas, amizades sinceras têm uma sólida base no respeito para com o outro. E aí, você está conseguindo exercer limites realistas e praticar a efetividade interpessoal nos seus relacionamentos? Sogra chata é terrível. Sogra que não respeita limites é um pé no calo de muita gente. Eu sei que tem muita mulher por aqui sofrendo muito com a sogrita, que não é o caso da minha. Beijo, minha sogra. Mas eu sei, eu sou terapeuta de casal e eu atendo muita gente vivendo esse dilema. Amélia, a minha sogra, quer escolher a cor da parede da minha casa, quer se meter no nome do meu filho, quer dizer o que meu marido vai gastar, o que não vai gastar, a viagem que é para fazer, a viagem que não é para fazer. Eu acredito que o primeiro grande posicionamento precisa vir, obviamente, do casal. E aí, o primeiro passo que você precisa trabalhar é com o seu companheiro. Porque se você não estiver muito bem resolvida com o seu companheiro, vai ser muito mais difícil se posicionar com a sua sogra.
Afinal de contas, você não vai entrar nesse ringue, nessa batalha sozinha, porque você é 2 contra 1, querida. Então você precisa ser inteligente. Se a tua sogra é aquela pessoa que não respeita limites, primeiro você precisa ganhar o seu marido. E aí, isso passa por efetividade interpessoal. Sim, você precisa sentar com seu marido, conversar e estabelecer esses limites realistas nessa relação com a sua sogra. Amélia, como que eu vou fazer isso? A gente precisa começar a ter uma conversa assertiva, um posicionamento assertivo. Vamos já um exemplo claro aqui. Todo final de semana a sua sogra quer que vocês vão lá na casa dela e você não consegue fazer outro tipo de programação. Você quer ir numa praia, você quer ir num shopping, você quer viajar com a sua família e não pode, porque se não for para casa da sogra, ela fica chateada e é aquela confusão durante a semana. E aí o seu marido se rende a essa chantagem emocional e todo final de semana tá lá na sua sogra e vocês acabam não tendo esse tempo de qualidade juntos. Vamos para esse exemplo? O que você poderia falar com o seu marido aqui para se posicionar de forma efetiva dentro desse relacionamento? Amor, vem cá. Eu gosto muito da tua mãe, eu amo você. Eu sei que a sua mãe é uma pessoa muito importante na sua vida, mas eu realmente preciso ter finais de semana sozinho com você, sozinho com os nossos filhos. Isso é importante para mim. Eu estou me sentindo sozinha, eu estou me sentindo desconectada no nosso relacionamento. Eu estou me sentindo cansada, precisando, sabe, renovar as energias, ver ambientes diferentes. E eu espero que você entenda. A gente pode ir uma vez por mês na casa da sua sogra, uma vez a cada 2 meses na casa da sua mãe, mas a gente precisa ir para outros lugares. Eu preciso respirar. Veja que essa primeira parte da comunicação eu fiz de forma tranquila. Eu não fiz de forma agressiva, eu não fiz fazendo caras e bocas, e isso é importante porque muitas vezes a forma como a gente coloca a nossa entonação de voz ou a nossa expressão facial acaba afastando a outra pessoa e já negando uma possibilidade de resposta positiva. Então a gente precisa aqui ser assertivo na forma de se pronunciar. Lembre-se, 80% da nossa comunicação é não verbal. Eu falo muito mais com os meus gestos, com a minha cara, do que com as minhas palavras. Então, sim, a entonação da voz é importante, ok? E a minha expressão facial é importante. Gente, dica de ouro aqui, você pega na mãozinha do seu marido, faz um carinho nele, namora com ele, deixa ele bem tranquilinho. Aí você vai lá e diz, amor, eu tô tão triste, eu preciso te fazer um pedido. E aí você vai lá e comunica. Então, muitas vezes a gente precisa realmente aprender a observar o outro e encontrar momentos propícios para fazer essa comunicação de forma mais efetiva. Então, quando a gente fala de efetividade interpessoal, a gente está falando exatamente de saber qual é o meu lugar, saber qual é o meu direito, mas fazer isso de uma forma saudável e efetiva, que funcione. Então veja, se eu chego gritando, se eu chego xingando a sogra, que aquela mulher é louca, que aquela mulher não pisa mais na minha casa, eu não vou mais no Natal, eu não faço mais as vontades daquela mulher controladora, a sua mãe precisa de terapia. Se eu chego falando dessa forma, muito provavelmente eu não vou conseguir um aliado para essa guerra. Então, lembre-se que efetividade é o que nós queremos aqui, resultado. A gente quer que o negócio funcione. Então, a gente precisa ser inteligente para fazer a coisa do jeito certo. E aí, bora lá, Amélia. Eu tive uma conversa assim com o meu marido, mas ele ainda tá com muito peso na consciência, e a sogra conversa com ele durante a semana, e aí ele não aguenta e ele rende. Vamos para a segunda conversa? Bora lá. Então, a gente vai chegar pro maridão e vai dizer assim: prepara de novo o momento. Lembra? Tem que ter efetividade. É um momento que vocês estejam conectados, é um momento que vocês estejam bem. E aí você vai lá suavemente, com assertividade e conexão, você faz essa comunicação. E aí você chega lá e diz: maridão, meu amor, meu gato, eu sei que a tua mãe sente muita falta e quer estar com a gente todo final de semana. Eu conversei contigo falando sobre como é importante para mim ir para outros lugares no final de semana. E eu sei que para ti é difícil também deixar de ir para casa da tua mãe, né? E tu acabou indo esse final de semana e eu entendo você.
valida ele, né? Diz que entende o que ele está sentindo. Eu entendo que você foi para casa da sua mãe, que você sente por ela e você quer ficar perto dela. Então, amor, eu quero te dizer uma coisa. No próximo final de semana, eu não vou para casa da sua mãe. Eu vou para uma praia, eu vou com a nossa filha descansar e, enfim, se tu quiser ir conosco, tu pode ir conosco, nos acompanhar nesse momento. Eu gostaria muito de ter você junto nesse momento, mas eu entendo que se você quiser ir para casa da sua mãe, eu sei o que você sente. Então, aí você já se posicionou de um jeito diferente. Você conversou uma vez, ele concordou contigo, não fez. A segunda vez, você já vai fazer a atividade sozinha. Mas, Amélia, eu queria fazer com meu marido. Calma, é um passo de cada vez. Lembre-se, a gente vai fazendo isso gradativamente e com efetividade. Então, lembre-se que as técnicas, as estratégias de efetividade vão nos trazer respaldo para que a gente consiga fazer essas mudanças graduais sem criar conflitos, sem gerar crises no relacionamento, sem ser agressivo com as pessoas e conseguindo os nossos objetivos, ok? E conseguindo um relacionamento que tem esses espaços saudáveis de convivência. Então, veja, ele não quer ir comigo? Ok, eu respeito, mas eu vou. E aí vem a tua postura, a tua atitude assertiva de entender o limite do outro no momento. Veja, o outro ainda não consegue deixar a mãe porque ele fica com peso na consciência. Mas a próxima vez que ele for para casa da mãe, sem você, ele vai sentir a sua falta. E isso vai começar a gerar uma mudança na dinâmica. E é importante que você construa esse ambiente de conexão, esse ambiente de afeto, para que ele não se sinta abandonado, para que ele não sinta que isso é uma vingança, mas para que ele entenda que isso é uma atividade importante para você e que você faz questão de que ele esteja com você nesse momento. Então, quando ele for para a casa da mãe, puxa assunto, continua sendo amiga, continua conversando com ele. Gradativamente, essas mudanças vão acontecendo e o seu posicionamento vai mudando. Então veja que você vai mostrando para o outro que é importante e você vai se posicionando dessa forma. Mas tudo isso de forma educada, assertiva, sem agressividade, ok? Aos poucos você vai estabelecendo esse novo funcionamento e você vai trazendo o seu marido para junto de você, para que ele entenda que você também é um ser humano, é uma mulher que precisa de descanso, que tem suas escolhas, suas preferências, que tem necessidades emocionais, que precisa passar mais tempo com ele. E isso é uma coisa que vai se construindo tijolo por tijolo aos poucos. Isso não é uma técnica definitiva, que a gente usa uma única vez e resolve-se o problema de uma vez por todas. Não, isso é uma técnica que vai passar a fazer parte do seu estilo de vida e que vai influenciar os seus relacionamentos para que eles sejam muito mais saudáveis. Contratei um fornecedor e ele não me entrega o serviço, não sei como cobrar esse fornecedor. Tem gente que morre de medo de cobrar, que morre de medo de ser a chata da situação. Eu não sei cobrar. Eu não quero ser chata. Eu contratei, paguei, a pessoa nunca me entregou ou faz um trabalho muito mal feito, mas eu tenho medo de cobrar a pessoa. Isso acontece com você? Pois é. Bora falar de efetividade interpessoal? Você precisa entender que enquanto ser humano você tem direitos e você pode cobrar por um serviço que você contratou e não recebeu. Sim, Amélia, eu sei que eu tenho direito, eu só não consigo cobrar. Então, vamos começar a exercitar essa habilidade, porque isso é muito importante. Isso pode ser feito de diversas formas. Isso pode ser comunicado por texto, isso pode ser comunicado via áudio, isso pode ser comunicado numa reunião, numa chamada de vídeo, mas é importante que você faça isso de forma assertiva. E quando a gente fala de assertividade, nós estamos falando de não ser agressivo nem ser passivo. Quando eu sou agressivo, bora lá, eu vou chegar para esse fornecedor e vou dizer assim: tu é um pilantra, como é que tu me promete entregar esse trabalho e tu não cumpre? Eu quero meu dinheiro de volta, senão eu vou fazer uma postagem nas redes sociais, todo mundo vai ficar sabendo o tipo de profissional que você é. Vocês já viram algo parecido por aí? Pois é, isso é a comunicação agressiva. Meus amigos, eu sei que em alguns momentos da vida a gente precisa usar um pouquinho da agressividade, né? Mas esse não é o caso.
Em grande parte dos momentos nos nossos relacionamentos, nós precisaremos ser assertivos. E para isso, a gente precisa usar duas estratégias. A primeira é validar a outra pessoa, elogiar a outra pessoa. E em segundo lugar, saber expressar como você se sente. Então, bora treinar isso? Olha, eu sei que tu é um ótimo profissional, tu faz trabalhos muito bons, mas eu quero que tu saiba que eu tô muito triste, tô muito chateada, porque a gente combinou de tu entregar isso no dia 10. Hoje é dia 30 e eu ainda não recebi o trabalho. O que você pode me falar sobre isso? Isso seria uma forma muito assertiva para usar com um profissional que não seja cara de pau, obviamente. Com algumas pessoas, gente, a gente precisa entender o seguinte: com algumas pessoas nós seremos assertivos e não teremos a resposta adequada, porque existem falhas de caráter dessa pessoa, existem às vezes até problemas de transtornos de personalidade da pessoa. Então, em alguns momentos a gente vai falar de forma assertiva, como nesse exemplo, e a pessoa vai fazer o quê? Nada, vai continuar sem te entregar o trabalho dela. Aí a gente pode começar a botar um pouquinho mais de assertividade, mas num tom mais forte. Fulano, eu vou te dar um prazo de 15 dias para tu me entregar esse trabalho. E se tu não me entregar até lá, eu vou tomar outras providências. Veja que você já mudou o tom, mas está sendo assertivo. Você está comunicando aquilo que é o teu direito, o que foi acordado, está dando novo prazo para a pessoa. Ok? Então veja que em muitos momentos a gente pode cobrar outra pessoa e na grande parte das vezes, só com essa primeira comunicação de chamar a atenção, a pessoa já vai correr atrás do prejuízo e vai te entregar. Às vezes nem chega nesse ponto, né? Então já está há meses. Você já está há meses trabalhando ali com a pessoa e mês após mês essa pessoa não cumpre tudo que é para entregar, essa pessoa não faz o acordado e você vai deixando passar, quando na verdade você poderia usar a efetividade interpessoal e dizer: olha, Joana, gosto muito do teu trabalho, a nossa parceria está sendo muito legal, mas tem algumas coisas que precisam ser ajustadas. Lá na nossa reunião, a gente combinou que você me entregaria 5 vídeos por mês e eu só estou recebendo 3 vídeos. Como que você poderia me compensar? Nos próximos meses, eu quero que a gente se organize, a gente vai gravar uma vez por semana. Eu quero que tu me entregue esse material. Então, a gente está sendo assertivo e está usando da efetividade interpessoal para cumprir com os combinados que a gente fez ali com a outra pessoa, para ter esses cumprimentos de combinados com a outra pessoa. Você percebe? Isso não é ser chato, isso não é passar do limite, isso não é ser uma pessoa rígida, não. Isso é ser uma pessoa saudável, que sabe se posicionar dentro dos seus relacionamentos. E você, já sabe como utilizar a efetividade interpessoal? Não existe falar coisa errada quando você está com a pessoa certa. Aqui eu não estou falando de ser agressivo, mas de expressar o que você sente. Ai, será que eu devia ter mandado essa mensagem? Será que eu devia ter falado que eu quero namorar, que eu quero estar junto? Ao invés de se colher e ter vergonha de falar o que você quer, aprenda a expressar. Aprenda a validar e acolher as suas próprias emoções. Isso é muito saudável, isso é uma habilidade importantíssima de efetividade interpessoal. Saber expressar o que se sente e comunicar o que se quer é essencial para relacionamentos saudáveis. É por isso que algumas pessoas nunca querem falar o que estão sentindo, porque quando elas começam a expressar, a outra pessoa diz: você está querendo arrumar confusão, você quer brigar? Quer brigar? E no fundo elas se sentem mal por isso e elas começam a se desligar emocionalmente. No entanto, se abrir e se comunicar de forma vulnerável é o que tem de mais saudável para construir relacionamentos efetivos e duradouros. As últimas pesquisas mostram que muito mais do que saber se comunicar, é preciso se comunicar de forma conectada. Mostrar a vulnerabilidade emocional é aquilo que nos conecta. Então, não tenha medo de falar sobre como você se sente e de expressar isso dentro dos seus relacionamentos. Ai, para de ser fresco, quanta besteira, ai, que mimimi. Você já parou para ouvir isso em algum dos seus relacionamentos? Bem na hora que você vai falar de uma dor, vai falar de uma tristeza, de uma angústia, alguém vai lá e traz uma retaliação em cima da sua fala. Isso é o que chamamos de invalidação.
E talvez até você tenha sido criado num ambiente invalidante, onde seus pais, cuidadores, professores, figuras importantes na sua infância não validavam aquilo que você estava sentindo. E você pode ter se acostumado a viver assim e a estar em relacionamentos que não validam as suas necessidades. Mas você pode começar a agir de forma diferente e a entender que é válido expressar aquilo que você sente e que a outra pessoa pode até nem concordar com você, mas ela pode te escutar, te apoiar e validar as suas emoções. Afinal, o que é validar? O que é tornar válido? É exatamente isso. É entender que faz sentido. Eu não preciso necessariamente sentir a mesma dor que você ou querer o mesmo que você gostaria de receber, mas eu posso dizer, eu entendo. Faz sentido que você esteja assim. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu estou te ouvindo, eu estou aqui. Todas essas frases são frases de validação e você pode começar a construir isso nos seus relacionamentos. E aí, me conta, você veio de um ambiente validador na sua família e nos seus relacionamentos atuais, vocês usam a validação? Eu quero ver você. Ah, essa pessoa é fria, essa pessoa parece que não está sentindo nada durante a discussão. Ai, nos melhores momentos da sua vida, ela vai lá e faz você se sentir mal. Ela é narcisista. Ai, você está num relacionamento com um narcisista? Foge dele. Gente, eu tô cansada de ver posts superficiais que induzem ao erro e que não trazem informações concretas e científicas sobre o transtorno de personalidade narcisista. A grande verdade é que a grande parte das pessoas que você imagina que é narcisista, não é narcisista. Ela pode ter ali uma privação emocional, ela pode ser uma pessoa com um padrão mais evitativo, é aquela pessoa que se desconecta emocionalmente, que não presta atenção nas emoções do outro, é uma pessoa que tem dificuldade de se conectar, de expressar emoções, é uma pessoa que se incomoda com conversas profundas e não necessariamente é um narcisista. Tome muito cuidado com os posts que vocês andam vendo por aí, porque eu tenho visto barbaridades aqui no Instagram falando sobre narcisismo. Quero que antes de sair carimbando na testa das pessoas com que você se relaciona, narcisista, procure um profissional de psicologia sério para que seja feita uma avaliação realmente científica, porque esse é um assunto que precisa ser tratado com seriedade, com respeito e com profissionalismo. Então, acalma o coração. Nem todo mundo que você está pensando que é narcisista. As estatísticas do DSM-5 mostram isso. Fica tranquilo.